Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, que alegria podermos estar mais uma vez aqui no nosso grupo, onde nós sempre estamos comentando nesse canal abençoado, que é o Minutos de Educação Cristã na web. E estamos hoje com o nosso amigo, companheiro, nosso querido irmão Ricardo. Pai do Senhor. Amém. Pai do Senhor, irmão Abraão e todos que nos assistem. Ele que, além de gostar muito de estudar a Bíblia, ele também é um dos nossos alunos da nossa escola teológica, nossa ETADALP. E estamos aqui juntos para comentar um pouco sobre a lição de número 10, cuja lição é a lição de jovens, a lição que está baseada no livro do profeta Isaías. Querido, amado irmão Ricardo, hoje nós vamos falar um pouco sobre o Messias davídico e o seu reino. E quando falamos sobre essa temática, realmente nós temos que primeiro falar um pouco sobre essa ideia do Messias. O primeiro tópico, ele vai tratar sobre o Messias e o seu reino. E aí vai falar sobre os atributos do Messias, a justiça do reino, e vai falar também sobre o reto juiz. E aí eu queria que o senhor pudesse conceituar um pouco sobre essa questão, quando falamos sobre o Messias e o seu reino. O que significa essa nomenclatura Messias, né? Pode ser que o professor de escola dominical hoje, dos jovens, como é que eu vou falar isso lá na sala de escola dominical? O que seria essa terminologia, o Messias? O que seria Messias? E quando se fala aqui de atributos de qualidade do Messias, alistada por Isaías, eu queria que o senhor ficasse à vontade para tratar um pouco sobre isso. Com relação aos atributos do Messias, o profeta Isaías, ele começa a falar no capítulo 11, né? Para a gente recorrer um pouco às Escrituras. Capítulo 11 do profeta Isaías, sobre uma promessa que já havia sido feita ao rei Davi. Sim. Lá no livro de 1 Samuel, sobre o trono de Jessé. Do trono de Jessé um reino novo brotará, e de suas raízes um rebento frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência. A gente já visto isso quando o Senhor entra lá em Lucas, no capítulo 4, quando ele entra no templo e fala sobre essas qualificações. Sim. Como aquele cumprimento cabal seria feito em Cristo nele. O Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então a lição ela é bem contundente aqui, falando acerca desses atributos do Messias. E esse Messias significa ungido. É o Cristo, é aquilo que Mateus, quando ele escreve o seu Evangelho, ele começa no capítulo 1, relatando acerca que o Cristo, Jesus, era um nome comum na Palestina, mas que a sua identificação era que ele era o Cristo, o Messias, ungido. E ele sendo ungido, cumpria-se nele, que já no Antigo Testamento a gente pode observar que quando um homem ele era separado pelo Senhor, ele recebia essa unção, e quando ele era separado para ser profeta, para ser sacerdote e para ser rei, então ele é o Messias, o ungido de Deus. Entendo. Então, no caso, esse Messias significa aquele ungido de Deus, o enviado de Deus para a missão. Perfeito. Mais especificamente aqui de salvar, né? Perfeito. E quais seriam esses atributos, esses epítetos, essas qualidades atribuídas ao Messias, conforme esse primeiro tópico ainda, quando fala de atributos do Messias e a justiça do reino desse Messias? Eu queria que o senhor ficasse à vontade para tratar essa questão. Certamente esse Messias teria qualidades, não é isso? Algo que o dignificaria como tal, como o Messias, e me parece que ele já dá a ideia aqui de que seria justo, né? Com certeza. Todos os atributos. É interessante quando Mateus começa a descrever um pouco acerca de Jesus. Ele começa já na genealogia, preocupado em mostrar que depois do cativeiro havia documentos públicos que mostravam muito de onde era a origem das pessoas, acerca de tudo aquilo que viria. E Mateus diz que ele era filho de Abraão. Sim. E também seria filho de Davi. E como há esses atributos que ele tem, onde ele curou, salvou,
e tantas outras coisas que ele fez mais. Certo. Então, uma das coisas que você falou e pontuou, é importante que o professor pontue, é de que necessariamente o Messias, obviamente que seria o Salvador, que viria da nação de Israel, ele teria que ser descendente, obviamente, de Abraão. Com certeza. E afunilando mais essas características, ele teria que ser também descendente de Davi, não é isso? Aqui no capítulo 11 de Isaías, como há uma tratativa do Senhor com a nação de Israel, uma nação que começa a andar por caminhos errantes, Sim. mas que o Senhor traz uma promessa de justiça, mas que mesmo ele castigando, ele iria ainda deixar um remanescente que suportaria tudo aquilo e então cumpriria todo o mandato do Senhor, que seria aquilo que o escritor aos Hebreus vai dizer, que ele, como sumo sacerdote perfeito, entrou no Santo dos Santos e ofereceu sacrifício uma vez única. E agora sobre ele vem essa atribuição do Messias, ele é o ungido do Senhor para cumprir tudo isto. Agora é interessante, bem colocado pelo seu irmão Ricardo, é interessante que o Messias, no cumprimento dessa profecia, quando Jesus estabelece o seu ministério, ele é muito rejeitado pela nação de Israel. Mas nós podemos ver que os atributos profetizados acerca do Messias, de fato, estavam aparentes na vida de Cristo? Porque eu sempre costumo dizer que Jesus, ele, para tudo aquilo que a nação de Israel, quando ele tinha a proposta de como o Messias viria, com toda a pomposidade de libertar, e o Senhor vem de maneira muito diferente, embora que... Mas isso, bem colocado, Jesus vindo de uma maneira diferente, dessa forma pomposa, seria uma negação às Escrituras? Ele estaria contradizendo as profecias? Não, até porque quando a gente começa a observar o livro do profeta Isaías, no capítulo 53, Isaías diz que nele não havia parecer nem formosura. Exato. No entanto, de tudo aquilo que Jesus fez, dava indícios que ele era o Messias, de como ele curou, de como ele fez tantas outras coisas. Mas o coração da nação de Israel, com as suas lideranças políticas, religiosas, eles já estavam coração endurecido. Entendo. E já uma proposta de rejeição, e para que se cumprisse tudo aquilo que o profeta disse. Seria um homem de dores, experimentado, e que ele levaria sobre si as nossas dores e enfermidades, mas que ele cumpriria cabalmente com tudo aquilo que foi determinado pelo Senhor. Amém. A grande questão é que houve um momento de Jesus vir para sofrer e posteriormente, a posteriori, isso vai cumprir-se, dele estabelecer o seu reino humano. Me parece que a nação de Israel estava muito voltada ainda para essa questão política, humana, e não conseguiu perceber a messianidade de Jesus. Muito bem, companheiro, nós vemos aqui que Jesus ele viria, esse Messias prometido por Deus através do profeta Isaías, seria um homem justo e também um reto juiz. Com certeza. E aí, essa retidão de Jesus nós já podemos encontrar, de certa forma, em algumas nuances do seu ministério. Nós encontramos ele agindo com justiça, agindo com retidão, mas isso é apenas a ponta do iceberg de tudo aquilo que ainda virá a acontecer no seu reino milenial, não é isso? Com certeza. Quando a gente começa a observar como Jesus certa feita foi experimentado, para saber se ele devia, era lícito pagar o tributo. Ele pega então uma moeda e ele pergunta, qual figura havia ali? Depois ele responde, então, já que vocês estão vendo a figura do César, dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E Isaías diz que ele tem como princípio a equidade, que seria a capacidade de julgar de maneira correta, tanto para aquele que tem condição, como para aquele que não tem. Até porque a proposta do Evangelho não é uma proposta que venha só beneficiar aquele que não tem. Jesus é um ser que trabalha com a equidade, com a retidão no seu princípio de justiça. E a isto, no reino milenial, a gente observa que quando ele estabelecer, todos terão as coisas em plena abundância. Um não poderá ter mais, o outro menos, não haverá questões de discrepância social. Isso vai ser
totalmente eliminada. Muito bem colocado. E aí o senhor falou uma coisa muito importante, vamos aproveitar essa temática da justiça de Jesus no seu reino. Nós vemos que muitas vezes hoje, vamos falar do nosso povo, né? Vamos falar de nós, brasileiros, às vezes cria uma expectativa muito grande em relação ao Estado e atribui muito ao Estado meio que uma esperança quase que messiânica, né? Será que esse governador, que esse prefeito, que esse vereador, que esse presidente, ele vai trazer todas as soluções que o nosso país encontra? E a gente percebe que muitas vezes, biblicamente, não é por aí, né? As autoridades, claro, foram constituídas por Deus, mas elas não foram constituídas com esse intuito de trazer uma solução quase que messiânica. Você concorda que às vezes existe essa frustração no nosso povo? Com certeza. Estávamos até semana em sala de aula e o professor de antropologia trouxe a questão, um livro de um filósofo chamado Thomas Hobbes, que fala sobre que essa briga que há social, só há uma questão que poderá trazer equilíbrio a toda essa convivência humana, que o Hobbes chama de o Leviatã, que seria o Estado que procuraria então trazer esse equilíbrio social. Mas a gente, quando começa a ver as tratativas de muitos políticos e pessoas que vêm com um espírito messiânico, entre aspas, essa proposta de trazer sempre justiça, sempre paz, é falha. Exato. A gente observa que esses sistemas humanos, todos eles são falhos. E só em Cristo há a capacidade dele julgar corretamente, porque um dos seus atributos é a onisciência. Ele tudo sabe. E diante dele não há como a gente trazer coisas que não são e também a gente tentar encobrir as que são. Exatamente. Porque ele tudo sabe e conhece. Muito bem. E aí cabe a nós, claro, numa condição de seres humanos e numa condição de, obviamente, pessoas inseridas na sociedade, de cidadãos, temos a responsabilidade, claro, de não vender o nosso voto, não negociar o nosso voto, de saber escolher de acordo com aquilo que nós convivemos os nossos representantes, mas entendendo de que eles não têm esse papel messiânico. Eles podem, claro, dar a sua contribuição, mas essa restauração da humanidade no que diz respeito à vida social, à vida cotidiana, à vida espiritual e até mesmo essa questão da justiça social, concretizar-se somente na pessoa de Cristo. Verdade. Eu comentava até com os alunos do curso aqui do curso básico de teologia sobre a visão escatológica que o Daniel tem e que tudo aquilo indica para aquela pedra que bate e derruba aquela estátua, que o mundo ele caminha de níveis organizados para desorganizados. Isso é verdade. A gente vê que o caos social é instalado, a gente vê que para se cumprir as questões bíblicas, a cada dia se aumenta a injustiça social em larga escala, pai contra filho, filho contra pai, projetos de lei, que a tudo isso vão sendo apenas somados para que o mundo reconheça sobre aquilo que está escrito e que a volta do Messias é iminente. Exatamente. Muito bem, essa lição, perceba, querido professor da sua sala de jovens, o quanto nós podemos tirar proveito desta lição que fala sobre o Messias davídico e o seu reino, que certamente é um reino perfeito, é um reino que cumprir-se-á plenamente na restauração que ele há de estabelecer. Uma outra coisa que eu gostaria de falar justamente está no próximo tópico, a futura restauração de Israel, que a gente acabou já mencionando aqui, que as profecias relacionadas às promessas de restauração, as características do reino restaurado e o novo êxodo. Eu queria que o senhor abordasse essa questão aqui, que o comentarista coloca, sobre a futura restauração de Israel, justamente através desse Messias, o Senhor Jesus. A gente observou também, mais uma vez eu chamo a atenção, porque foi um assunto abordado no curso básico de teologia com os irmãos. O senhor é professor do curso básico, não é isso? Correto. Estuda no bacharel, mas já está lecionando ali no curso básico. Correto. Aí por isso o senhor está sempre trazendo a menção daquilo que estuda de sala de aula. Deus nos deu esse privilégio, a gente sempre comenta, e a gente terminou o livro agora sobre a escatologia apocalíptica, foi de grande proveito, e a gente pôde observar ali como a cada dia, para se cumprir uma profecia bíblica,
o povo de Israel vai de volta para a sua terra, né? Entendo. A gente observa ali também, quando o Senhor vier para socorrer a nação de Israel, quando a nação de Israel estiver toda congregada, e então perceber que não há nenhuma questão de salvação, a não ser clamar pelo Messias, que hora outra fora rejeitado pela nação, eles vão clamar em socorro, pedindo ao Cristo que ele venha socorrer eles. É quando o profeta Zacarias diz que o Senhor virá para socorrer a sua nação. E historicamente a gente observa que há um êxodo, há uma saída, há um retorno do povo da nação de Israel para a sua terra. E como se você observar toda a geografia de onde está o Estado de Israel, a quantidade de inimigos que estão ao redor da nação de Israel. Certamente. Tudo isso para se cumprir aquilo que está escrito. A palavra é perfeita. Amém. Graças a Deus, louvamos a Deus por isso. O terceiro e último tópico fala sobre os crentes e o reino. Ou seja, o lugar do reino na vida dos crentes, o reino com virtudes cristãs e o reino de Deus é a paz e a alegria. É bom lembrar, às vezes, alguns irmãos eles têm uma má compreensão do que seria o reino de Deus. Nós sabemos que o reino de Cristo é o domínio dele sobre todas as coisas. De modo que a igreja ela não é o reino, a igreja ela compõe o reino, faz parte do reino. Deus domina sobre a igreja e sobre todo mundo. Então, como é que fica essa questão do crente e o reino? No caso, o lugar do reino, o reino com virtudes cristãs. Eu queria que o senhor trabalhasse um pouco essa questão. A gente observa aqui, através dos tópicos da lição, sobre o lugar do reino e como essa proposta, como o senhor acabou de abordar, sobre esse reino que é o domínio de Deus sobre todas as coisas, que a igreja ela compõe, faz parte desse reino. Interessante também aqui no tópico 2 sobre o reino como virtude cristã, e falando aqui acerca do reino messiânico que foi profetizado e esperado pelos judeus, no entanto não faz parte da dimensão material objetiva como eles esperavam. São qualidades, né? Que que o Senhor vai trabalhando em nós e que acabam identificando a igreja como fazendo parte do reino. Virtudes que são trabalhadas para que é bom a gente às vezes entender que em nós não há a capacitação só nossa para as virtudes que são elaboradas. Interessante que o apóstolo Paulo disse certa feita que quando ele pensava em fazer o bem, ele já tinha feito o mal. O como a gente necessita em participantes sendo do reino, que essas virtudes sejam trabalhadas em nós e sejam expostas, porque a gente participando do reino, a gente observa que há um trabalhar do Espírito em nós para que, como nós participando do reino, essas virtudes sejam vistas. Não que a gente vá viver sempre procurando exteriormente demonstrar que fazemos parte do reino, mas que o Espírito trabalha em nós se torna uma questão natural no dia a dia, se observado e visto. Muito bem, então nós podemos perceber daí que a igreja, apesar de não ser o reino de Deus, ela faz parte do reino e ela é uma agente anunciadora do reino. E ela anuncia através da sua proclamação verbal e anuncia através dos seus valores, cujos quais são estabelecidos pela palavra de Deus. Meu prezado irmão Ricardo, eu quero agradecer a sua presença aqui nesse nosso canal. Quero dizer que foi um prazer mais uma vez estar participando junto aí com os nossos queridos internautas e nessa feita com a sua presença. E queremos louvar a Deus pela sua vida. Se Deus quiser, queremos vê-lo outras vezes aqui, se assim Deus permitir. Amém. Eu quero agradecer a Deus, ao nosso evangelista Abraão pela oportunidade, a você que nos assiste, nosso muito obrigado. Esperamos voltar aqui outras vezes para compartilhar com os irmãos acerca das Escrituras, que é a vida. Amém. Nessa sua experiência de estar estudando teologia, já está mais ou menos próximo de concluir e ao mesmo tempo está sendo oportunizado a oportunidade de estar ministrando, né, para as turmas do curso básico. Como você entende? O curso teológico, de fato, ele é importante, ele é relevante para aquele que deseja desenvolver mais no seu ministério de ensino? Com certeza, com certeza. É um conselho que eu dou aos irmãos jovens
não há idade Certo. para a gente procurar o conhecimento. O reino do Senhor, ele prende pessoas que são também, que procuram, que têm a vontade. Acima de tudo, irmão Abraão, que a teologia ela seja um meio onde a gente busque a Deus. Que a teologia, como o senhor falou na nossa aula inaugural essa semana, que o nosso curso tem um propósito maior de trabalhar aquilo que somos enquanto cristãos. Sim, sim. Isso é o mais importante. O valor acadêmico é de extrema importância, e para que estejamos aptos e prontos a responder àqueles que perguntam a razão de nossa esperança. Nós temos a esperança e a nossa fé não é uma fé cega. Nós temos conteúdo abalizado na palavra do Senhor sobre a nossa esperança enquanto fé, enquanto cristãos. Muito bem. Então, eu quero deixar para você, querido internauta, o nosso agradecimento. Você que ainda não fez inscrição no nosso canal, que você se inscreva no nosso canal Minutos de Educação Cristã na web. E quero dizer também, continue frequentando a Escola Bíblica Dominical. É muito importante, porque lá nós, além de aprendermos a Palavra de Deus, temos a oportunidade de interagir uns com os outros, e isso é muito importante. E também, se você puder e tiver disponibilidade de procurar um curso teológico, estamos aqui na ETEADALP, a Escola Teológica da Assembleia de Deus em Abreu e Lima, Pernambuco, aguardando por você. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.